Chá Comigo, o podcast de Tsering Palder. Olá, a nossa conversa de hoje vai ser ainda mais informal do que é costume, se é que isso é possível. Por isso, peço a sua indulgência para as minhas digressões, é o meu estilo natural, e para evitar ter que fazer uma grande edição, ter de passar muito tempo a editar o vídeo ou o áudio, vou ser mais espontânea e mais natural e por isso peço a sua indulgência. Hoje eu queria falar sobre um tema que, como o título diz, perder a ganhar, o que talvez soa um pouco estranho como ideia de que quando perdemos alguma coisa podemos ganhar alguma coisa, mas tenho vindo a pensar bastante sobre este assunto e talvez até na sequência de ter escrito aquele livro que foi lançado há pouco tempo e talvez tenha ouvido falar, Envelhecer como Buda, porque para muita gente e a mim, quase para todos nós, a ideia ou a experiência, mais concretamente, a experiência de envelhecer passa pela sensação de perdermos diversas coisas, perdermos beleza, perdermos de independência, perdermos rapidez de pensamento, perdermos estatuto e por aí fora. Já falamos sobre isso. E, portanto, ao escrever o livro e ao refletir sobre o assunto, principalmente, porque quando se escreve tem que se refletir, ao refletir sobre o assunto, fui aos poucos compreendendo que por cada coisa que perdemos, há qualquer coisa que ganhamos. E é disso que eu queria falar. Até porque esta questão das perdas não acontece simplesmente quando envelhecemos, acontece em todos os momentos da nossa vida, porque estamos sempre, ou muito frequentemente, a perder coisas, a perder pessoas, a perder estatuto, a perder situações e por aí fora. As coisas estão constantemente a mudar. É claro que muitas dessas perdas não são sensíveis e até são desejadas. Há coisas que eu quero perder porque não quero mais, não as quero mais. Mas outras custam-nos e são como nos arrancadas, são arrancadas de nós e isso deixa um espaço, às vezes um buraco, outras vezes uma cratera, depende. Mas recuemos um pouco e porque é que tudo isto é tão difícil? Porque é que todo este processo é frequentemente tão difícil? Como já com certeza deve ter reparado, a nossa mente é um turbilhão e cada vez mais, inclusive, é porque as coisas estão num processo, a nossa vida está muito mais acelerada do que era, temos muito mais coisas em que pensar, além das diversas solicitações que recebemos constantemente através dos inúmeros meios de comunicação que agora temos, a quantidade de informação que nos chega diariamente, ou a cada minuto, na verdade, é colossal comparado com aquilo que era, nem que seja só há 50 anos atrás, sem falar há 100 ou 200. Mas o movimento da nossa mente não é exclusivo, evidentemente, desta época, não é algo que apenas aconteça agora e que nunca tenha acontecido antes. Os ensinamentos do Buda, por exemplo, que já têm 25 séculos, falam disso, falam do facto da nossa mente estar constantemente em movimento, de haver uma agitação perpétua, um sentimento de como se tivéssemos sempre que ir para qualquer sítio, que fazer qualquer outra coisa, como se o futuro não pudesse esperar, como se o momento presente, e já falei disto inúmeras vezes, fosse apenas uma sala de espera, um compasso de espera para aquilo que vai vir a seguir, que é muito mais importante, muito mais urgente, muito mais interessante. Isto é, aliás, a causa do nosso stress. O stress não vem daquilo que eu estou a fazer neste preciso momento. O stress vem de eu querer estar a fazer outra coisa já. Mas
este turbilhão, este constante movimento em que a nossa mente nunca se para num sítio qualquer, transmite-nos uma sensação de profunda instabilidade e de profunda insegurança. É por isso que, por exemplo, quando falamos de meditação e do facto de nos podermos realmente pousar no momento presente, e quando conseguimos fazê-lo, não é? Mesmo que seja com diversas interrupções em que temos que ir buscar a nossa mente que foi de repente atrás de um pensamento qualquer, mesmo com inúmeras interrupções, esta este momento em que estamos apenas aqui e apenas a fazer aquilo que estamos a fazer, ou apenas a ser, apenas a respirar, apenas a ouvir os sons, é qualquer coisa que nos transmite uma paz. Transmite-nos uma paz porque justamente saímos dessa agitação. Mesmo que ela continue ou que algures a nossa mente continue em movimento, que vai sempre estar, ele é mais visto por nós como se tivéssemos saído de um rio caudaloso e nos estivéssemos sentado na margem para observar o movimento do rio, mas sem estar mergulhado nele. Uh, esta instabilidade e esta insegurança e este movimento frenético acabam por transmitir-nos como eu disse, uma grande sensação de instabilidade, de insegurança. Não porque, claro, as coisas estão constantemente a mudar, mas a nossa mente muda ainda muito mais depressa, não é? Nós podemos ver como, por exemplo, acordamos de manhã com uma ótima disposição, cheias de energia para começar o dia ou algo do género, e se às vezes sem nenhum input exterior, não chegou nenhuma notícia, não vem nenhuma mensagem, mas simplesmente interiormente qualquer coisa acontece, qualquer coisa vem não se sabe de onde, e de repente mergulhamos numa grande tristeza ou numa grande insegurança ou numa grande angústia ou algo do género. E a nossa mente está assim constantemente a flutuar. E é por isso que nós sentimos esta necessidade também de nos agarrarmos a coisas exteriores que, por terem uma velocidade se calhar mais baixa, por não mudarem sim constantemente, mas não de maneira visível e não de maneira tão constante, nos poderão transmitir algum sentimento de estabilidade. É como se nos procurássemos estabilizar a partir dos fenómenos, das situações, das pessoas, enfim, de tudo aquilo que nos rodeia. Procuramos estabilidade no exterior de nós. E claro, evidentemente esquecemos-nos que, por exemplo, quando tentamos estabilizar-nos nas nossas relações com as outras pessoas, esquecemos que essas pessoas são como nós e que também estão à procura de se estabilizar e que, por conseguinte, também têm uma mente agitada que está perpetuamente em movimento. Onde eu quero chegar aqui é que este movimento de nos agarrarmos ou de nos projetarmos para o exterior, esperando que dele uma estabilidade que não sentimos interiormente, está falseado. Está falseado porque a verdadeira paz não se encontra, a verdadeira estabilidade, se quisermos assim, não se encontra fora de nós e não se vai nunca encontrar por nos agarrarmos às coisas que estão fora de nós. Como eu já expliquei, a única forma de encontrar é mergulhando no interior e na realidade, encontrando e sendo capazes de nos pousarmos naquela dimensão de nós que não é imediatamente visível quando nos damos a uma introspeção. Essa parte de nós que não é imediatamente visível, mas que é o fundo da nossa mente. O fundo da nossa mente que respira a uma velocidade universal. E por isso é que no oráculo de Delfos, a frase muito conhecida, conhece-te a ti mesmo, não é a nossa história, não são os nossos defeitos, as nossas qualidades, não são os traumas ou nada disso. Conhece-te a si mesmo, mergulha até essa dimensão, porque é aí que vais encontrar
a calma, é aí que tu vais encontrar a paz, é aí que tu vais encontrar a alegria, é aí que tu vais encontrar a compaixão, é aí que tu vais encontrar aquilo que eu costumo chamar a insustentável ternura. Agora, neste processo, evidentemente, como nós não conseguimos interiorizar-nos ou não temos esse hábito, não é que não consigamos, porque não há nada de transcendente nesse processo, há vários níveis, obviamente, mas como não conseguimos interiorizar-nos, hã, pela falta de hábito, temos tendência para nos identificarmos com coisas muito mais superficiais. Como a nossa história, os nossos, como eu dizia, os nossos, aquilo que conhecemos de nós, os nossos pensamentos, as nossas emoções mais frequentes, mas também, hum, certos atributos que são completamente exteriores, como, o meu estatuto social, a minha aparência física, hum, os títulos académicos, as coisas que eu possuo, os objetos, que eu possuo, os bens que eu possuo e as pessoas, obviamente, claro. E as pessoas que eu possuo, ou seja, aqueles que eu considero como, na verdade, uma extensão de mim próprio. E portanto, hum, o problema é que quando eu me identifico dessa forma, eu estou a identificar-me com coisas que de maneira alguma fazem parte de mim. Não só nem sequer de mim ao nível mais superficial. Hã, a minha casa, por exemplo, não sou eu. O meu automóvel não sou eu. O meu estatuto não sou eu, o meu título académico não sou eu, e por aí fora, podemos continuar por aí fora. E também os meus filhos, o meu marido, a minha mulher, os meus amigos, os meus pais, os meus irmãos, também não são eu. Mas eu sinto-os como sendo meus, como fazendo parte de uma identidade um pouco mais extensa, de um sentido mais extenso de identidade, como elementos, pessoas, com as quais, eh, eu me identifico. Porém, o problema disto, claro, há muitos, obviamente, mas naquilo que estamos aqui a falar do sentido de perda, o problema aqui é que, ao identificar-me com todas estas coisas, e por sentir e porque a vida me demonstra que todas elas são impermanentes e sujeitas à mudança, cada vez que eu faço depender o meu sentimento de identidade de coisas exteriores, e quando digo coisas, estou a falar de coisas e pessoas, obviamente, mas de elementos exteriores, digamos assim. Cada vez que eu faço depender o meu sentimento de identidade de elementos exteriores, há vários sentimentos misturados. Por um lado, isso traz-me algum sentimento de estabilidade, ou estou aqui, sou eu, mas por outro lado, vem agarrado, sem nós nos darmos conta, isso toma imenso espaço na nossa vida, e vem agarrados toda uma série de sentimentos, de medo, por exemplo, de termos que moldar a nossa existência para acomodar todos esses fatores, de termos receio de os perder, de termos receio que eles se modifiquem, de termos receio inclusivamente, talvez, que alguém tenha alguma coisa melhor ou que haja alguma coisa melhor. Por exemplo, quando compramos o último modelo de um carro ou até de um telemóvel, se formos alguém dado a isso, obviamente, podemos ficar muito contentes durante algum tempo, mas assim que surge o modelo seguinte, ficamos com aquela apreensão de se calhar devia ter esperado mais um bocadinho e agora tinha o último modelo, não é? Ah, Portanto, o facto de estarmos apegados e com sentido de identidade a todas estas coisas, e são todas, na verdade, nós nem nos damos conta, só nos damos conta quando as perdemos. E quando, ao partirem, estes elementos acessórios que não fazem essencialmente parte de mim,
É quando eles partem, quando se modificam, quando se partem literalmente, ou que são destruídos de alguma forma, ou se transformam, é aí que nós nos apercebemos de que isso deixou um vazio no nosso sentimento de identidade. E isso que é sentido, evidentemente, como algo de doloroso. É sentido como algo, hum, como se nos tivessem, expropriado de uma parte de nós. E isso é algo que nós vamos sentindo ao longo da vida, quando coisas importantes, que eram importantes para nós, elementos da nossa identidade, são removidos da nossa vida. Mas é também um processo que acontece quando envelhecemos, como eu dizia, porque vamos perdendo as coisas, se calhar, com as quais nos identificávamos. Agora, portanto, até aqui não parece haver nada de muito positivo em perder seja o que for, não é? Porque nos transmite esse sentimento de termos sido, defraudados. Porém, o facto de se nos reportarmos a tudo aquilo que eu disse inicialmente, vemos que todas estas coisas com as quais nós nos identificamos, não são verdadeiramente, não são aquilo que eu sou verdadeiramente. São coisas exteriores, que vão e que vêm, mesmo as pessoas. E isto não quer dizer que o ideal seja estar nas tintas para toda a gente ou não ter relacionamentos com ninguém, mas é quando compreendemos que, quanto mais nós somos capazes de nos reconhecer nesse estado mais, interiorizado, nessa tranquilidade que vem de dentro, menos todos os elementos exteriores são vistos como fazendo parte da nossa identidade. E isso não significa que não possamos, como eu dizia, se forem objetos físicos ou situações materiais, usufruir delas, e se forem pessoas que não podemos ter relacionamentos de coração e até muito mais, porque não existe o sentimento de dependência, não existe o sentimento de apego, ou não tanto, obviamente, porque somos todos humanos e isso vai sempre de alguma forma existir. Agora, o que acontece quando nós perdemos alguma coisa que é importante para nós, e podemos nos treinar nisto com coisas menos importantes às tantas, porque isso vai ajudar-nos a nos irmos treinando e treinando não só no sentido da aceitação, mas também treinando no sentido de reconhecer o espaço que liberta, a liberdade que traz. Quando nós perdemos qualquer coisa que é importante para nós, o que acontece é que perdemos também o medo de a perder. Perdemos também todas as acomodações, todos os, hum, todas as coisas que tivemos que mudar, ou todas as coisas que tivemos que, hum, as coisas que tivemos que mudar em nós para podermos acomodar a presença dessa coisa na nossa vida. Ou seja, muitas vezes, e aqui não só com objetos e situações, ou estatuto, ou seja como for, mas particularmente isto é mais fácil de reconhecer com pessoas. Ah, às vezes, para termos certas pessoas na nossa vida, temos que abdicar de uma parte daquilo que queremos ou daquilo que somos, e não apenas a níveis superficiais, mas às vezes até a níveis mais profundos. Temos que abdicar de certos sonhos ou de certas ambições ou de certas ou de uma certa interiorização, às vezes, por estarmos sempre, por exemplo, rodeados por pessoas. E portanto, quando perdemos, e às vezes vemos isso quando perdemos alguém, particularmente porque as pessoas e os relacionamentos são das coisas que talvez ocupam mais espaço na nossa vida. Não estou aqui não tem uma conotação negativa. Quando perdemos essas coisas, vemos que na realidade elas deixam um espaço, elas deixam um potencial de uma abertura.
essa abertura, nós evidentemente, como estamos viciados em estarmos rodeados por coisas e como não temos essa conexão, talvez, com a nossa realidade mais profunda, assim que perdemos uma coisa, queremos substituí-la por outra. E, portanto, muito rapidamente vamos à procura de qualquer coisa que possa substituí-la. Um novo hobby, uma nova atividade, uma nova pessoa, caso seja disso, talvez seja caso disso, uma nova distração na realidade. Mas quando perdemos alguma coisa e sentimos esse espaço, podemos utilizá-lo, por exemplo, para justamente nos conectarmos mais connosco, para irmos mais fundo na nossa interiorização. Ou começámos-la. Entrarmos em contacto com aquilo que somos verdadeiramente e não de uma forma e não na dependência das coisas exteriores. Aqui há uma coisa que talvez valha a pena falar, por exemplo, quando estamos a falar da perda de alguém, que é a distinção entre o afeto e o verdadeiro amor que sentimos por essa pessoa versus o apego e a necessidade da sua existência como forma de preencher o nosso sentimento de identidade, aquilo que muitas vezes no budismo nós vamos chamar de apego. Claro que, como eu dizia, somos seres humanos e por conseguinte e ainda não somos Budas, por conseguinte, ou pelo menos não sabemos ainda, e por conseguinte estes dois aspectos vão estar sempre presentes, ou vão estar em quantidades diferentes, talvez em proporções diferentes, mas estarão presentes. Mas aquilo que eu acho que, por exemplo, quando perdemos alguém, imaginem, o verdadeiro amor é aquele sentimento de bem-querer, é aquele sentimento de ternura, de carinho que temos por essa pessoa, que não tem que necessariamente se modificar. Quando a perda é por divórcio, por exemplo, ou por separação, é às vezes um pouco mais difícil porque há sentimentos, há dor, há mágoa, há ressentimento e por aí fora, que poderão levar algum tempo a desaparecer ou a serem absorvidos, digamos assim, mas quando, por exemplo, por morte de alguém, aquilo que eu tenho sentido, e mesmo por separação, aquilo que eu tenho sentido é o verdadeiro amor faz com que o amor por essa pessoa e o amor que foi partilhado, o carinho que tivemos por ela, o lugar que essa pessoa tem na nossa vida não desaparece. É como se ela estivesse sempre connosco. Não de uma forma doentia, como se alimentássemos a fantasia de que ela ainda esteja presente, mas de uma forma muito interiorizada. É como se essa pessoa fizesse agora parte de nós, mas de uma forma muito mais íntima, como se ela não sentimos necessariamente a separação. Vamos, claro, sentir a saudade de poder falar com ela, de poder partilhar coisas com ela, mas não é aquela sensação dolorosa e às vezes até raivosa do porquê é que me deixaste ou porquê é que me abandonaste, que as pessoas às vezes sentem mesmo em relação a alguém que faleceu. O que é, a gente sabe, claro, não faz muito sentido, porque a pessoa não tinha alternativa, mas é aquilo que nós às vezes sentimos ou que algumas pessoas sentem. E portanto, aqui nesta dualidade vemos bem a diferença entre o afeto e o carinho, por um lado, o amor, podemos dizer assim, vamos dizer uma palavra assustadora, o amor incondicional, que é esse lugar que a pessoa tem em nós, na nossa vida, e por outro lado, o aspecto do apego, do sentimento dela fazer parte de alguma forma da nossa identidade e de, portanto, nos ter sido roubada, por assim dizer. Portanto, voltando às perdas,
sucessivas que eventualmente vamos sentindo ao longo da vida, mas cujo processo talvez se acelere numa fase mais avançada da nossa existência. Eu considero, e depois de ter refletido, escrito e refletido sobre o assunto, ou melhor, refletido e escrito sobre o assunto, apareceu-me que, de facto, esta fase da vida hum, é uma grande oportunidade, porque, como eu dizia há pouco, e esta é uma tendência que muitos de nós vão ter, claro, numa primeira fase, à medida que certas coisas vão sendo perdidas e à medida que vamos, mesmo enquanto temos a energia e a capacidade e o desejo, vamos ter a tendência para a substituir. Ou seja, saímos de uma vida muito ativa, por exemplo, em que tínhamos inúmeras obrigações e depois, se deixarmos de trabalhar, por exemplo, vamos ter imenso tempo livre e às vezes a tentação, a tendência é de substituir todas aquelas atividades por inúmeras outras, agora mais de acordo com o nosso gosto ou coisas que sempre quisemos fazer, ou então ocupações sociais ou familiares ou outras. E isso é uma boa coisa, mas talvez possamos aproveitar a liberdade que o facto de não termos todas essas obrigações nos traz para nos irmos interiorizando. E, na verdade, cada vez que perdemos alguma coisa, isso remete-nos para a necessidade e a oportunidade de irmos despindo todas essas sucessivas camadas daquilo que não somos, para irmos, nos irmos conectando com a profundidade daquilo que somos. E é isso que eu acho que o processo natural do envelhecimento, e particularmente para nós, que somos uma geração que viveu uma vida diferente dos nossos pais, por exemplo, ou dos nossos avós, e que tem agora uma expectativa de vida muito maior e talvez com maior qualidade, isto se tivermos se não tivermos graves problemas de saúde, é a oportunidade para nos irmos pousando mais naquilo que somos, naquilo que verdadeiramente somos, ao ritmo do universo, ao ritmo das árvores, ao ritmo das nuvens, ao ritmo do mar, em vez de ser ao ritmo frenético das nossas ocupações, porque, na verdade, fazer é acessório, não somos seres fazentes, somos seres humanos, somos seres. Portanto, ser é muito mais importante do que fazer, embora ao longo da nossa vida e numa sociedade como a nossa, isso não seja muito falado e as pessoas sejam avaliadas por aquilo que nós próprios nos avaliemos, por aquilo que fazemos. hum, Sem dúvida fazer também é importante, mas fazer a partir do ser e não o contrário. Pronto, eu não sei se isto fez algum sentido, mas se fez, ainda bem, e espero que isso lhe tenha trazido algumas alguns assuntos de reflexão, e se não, também não faz mal. De toda a forma, muito obrigada por me ter escutado e até um próximo Chá Comigo.